Olá, eu sou o oficial Cameron Coronado do Departamento de Polícia da cidade de Portage. Eu sou o distintivo número 4 e atualmente sou policial do turno da noite no nosso departamento. Esse é o policial de Wisconsin, Cameron Coronado. Agora, em vez de proteger a comunidade, ele é acusado de um crime tão grave que parece impensável. Promotores afirmam que ele empurrou uma chupeta na garganta do filho de 6 meses com tanta força que causou sangramento cerebral no bebê. Como isso pôde acontecer? Vamos examinar os detalhes assustadores da denúncia criminal e os possíveis sinais de alerta que, segundo investigadores, já poderiam existir. Vamos ouvir a opinião de um comandante de polícia aposentado sobre o caso. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou o Jesse Weber. Este é um caso incrivelmente perturbador de Portage, Wisconsin, que vamos apresentar para vocês. Um policial de 32 anos, Cameron Coronado, é acusado de algo praticamente impensável. Os promotores dizem que ele forçou uma chupeta na garganta de seu filho de 6 meses com tanta força que causou uma laceração na parte de trás da garganta do bebê e provocou uma hemorragia cerebral. Agora ele responde por abuso infantil qualificado e outros crimes. E ainda mais assustador, sua esposa, que foi citada na denúncia criminal, aparentemente disse aos investigadores que esse não foi o primeiro incidente preocupante. Vamos analisar o que isso pode significar para o caso, mas antes precisamos seguir passo a passo o relato dos investigadores conforme a denúncia. Segundo a denúncia criminal, analisada pelas afiliadas locais WISC, WMTV e WKBT, o incidente ocorreu na madrugada de 16 de agosto, por volta das 3 da manhã. Dentro da casa de Coronado, agora a esposa dele aparentemente disse aos investigadores que o bebê deles tinha ficado irritado. Então Coronado levou a criança para a cozinha. Momentos depois, ela afirmou que ouviu ele perder a paciência, seguido de um surto, em que ele supostamente disse estas palavras: "Meu Deus, cala a boca." Logo depois disso, ela diz que percebeu que o choro do bebê mudou de repente. E quando ela correu para uma cozinha, disse que viu Coronado limpando o sangue da boca do bebê. Quando ela exigiu saber o que ocorreu, contou à polícia que Coronado admitiu ter colocado a chupeta na garganta do bebê, causando sangramento que ele não conseguia estancar. Surpreendentemente, apesar do que o bebê passou, a esposa contou à polícia que o bebê de 6 meses conseguiu se acalmar por alguns minutos e adormeceu. Isso não durou muito, porque logo ele acordou chorando de dor, teve dificuldade para engolir e recusava-se a comer. Esse é o relato. Nessa hora, a mãe dele disse que insistiu para levá-lo ao hospital. A esposa de Coronado contou aos investigadores que ele, inicialmente, resistiu a levar o bebê ao hospital, dizendo que sabia o que ocorreria se buscassem ajuda médica. Então, apesar da suposta oposição dele, ela não deu ouvidos. No fim, ela levou a criança para receber tratamento. E de acordo com a denúncia criminal, os médicos encontraram um corte na parte de trás da garganta do bebê, camadas de pele arrancadas por algo que eles descreveram como, aspas, algo com força, e talvez o mais alarmante, uma tomografia computadorizada. Uma tomografia mostrou sangramento no cérebro do bebê. A equipe médica também notou outros ferimentos compatíveis com trauma por objeto contundente. É uma história horrível. Não há outra maneira de explicar isso, mas definitivamente é algo que queríamos trazer para vocês. Registros do tribunal mostram que um mandado de prisão foi emitido para Coronado em 18 de agosto. Ele foi preso no condado de Saw, acusado de abuso infantil qualificado como crime. Isso por causar dano intencional a uma criança e conduta desordeira com agravante de violência doméstica. Então, deixe-me entrar um pouco na análise jurídica aqui sobre o que essas acusações significam de acordo com a lei do estado de Wisconsin. Abuso infantil e dano corporal intencional são definidos por um estatuto específico de Wisconsin. É um crime de classe H, e para que os promotores provem essa acusação, parece que eles precisam provar 3 coisas. Primeiro, a vítima era menor de 18 anos. Segundo, que o réu causou dano corporal, definido em Wisconsin como dor física, lesão, doença ou comprometimento físico. E terceiro, que ele fez isso de propósito.
A pena para crime de classe H pode chegar a 6 anos de prisão e multa de até $10.000. Conduta desordeira com agravante de violência doméstica, isso vem de outro estatuto específico de Wisconsin. É uma contravenção de classe B. Para comprovar a acusação, o Estado deve mostrar que Coronado teve conduta violenta, que causou perturbação, pena de até 90 dias de prisão e multa de $1.000. Apesar de tudo ser perturbador, segundo a denúncia criminal, esse nem foi o primeiro incidente preocupante. Vamos chegar a isso em 1 minuto, mas antes, para me ajudar a explicar tudo isso, quero chamar um convidado especial. Quero chamar o comandante de polícia aposentado e apresentador do Profiling Evil, autor de Lobos em Pele de Cordeiro, Mike King. Mike, quero dizer, o título do seu livro, Essas Alegações São Verdadeiras? Quão apropriado é isso? Na sua experiência, você já viu algum policial ser acusado de crimes contra os próprios filhos? Jesse, não consigo lembrar de um caso que eu conheça que seja parecido com esse, embora faça todo sentido que isso já tenha acontecido em algum lugar da profissão. Quero dizer, infelizmente, às vezes os pais chegam a um ponto de ruptura. Isso é um pouco preocupante, porém, porque eu fico pensando sobre o tipo de eventos repetitivos que estamos ouvindo falar. Bem, se você está investigando um membro das forças de segurança, como isso complica a investigação? Bem, eu acho que tem algumas coisas que, em primeiro lugar, me deixaram mais preocupado quando li isso. E há informações bem limitadas disponíveis, embora você tenha explicado tudo muito bem. Em primeiro lugar, é quando vemos as evidências reais do grau de lesão que a criança sofreu. E de forma alguma estou minimizando isso. Eu li um relatório de atendimento que dizia uma camada de pele. Não sei o que isso significa, Jesse, mas na parte de trás da garganta não deve haver muitas camadas de pele, o que talvez tenha dificultado parar o sangramento no início. Não sei se a polícia recolheu os lenços da casa quando foi lá e, espero, cumpriu um mandado de busca para avaliar quanto sangue o bebê perdeu e a gravidade disso. A ideia de que ele enfiou a chupeta na garganta da criança é realmente perturbadora. E dá para perceber essa frustração crescendo com os comentários que aparentemente foram feitos e depois com esse ato físico. Mas, sabe, o que mais está me incomodando é esse suposto sangramento cerebral e como, afinal, enfiar uma chupeta na garganta poderia causar um sangramento cerebral. E estou tendo meio que flashbacks, Jesse, de um caso de homicídio que investiguei, onde consegui uma confissão do pai. Ouvi que isso é um testemunho de apertar outra criança. E consigo imaginar essa entrevista que gravei, onde o pai me contou sobre apertar a criança e ele faz esse gesto que é tão perturbador e tão frustrante. Então, esse movimento violento de vai e vem. E fico me perguntando se isso realmente foi o que causou a hemorragia cerebral, algo chamado contragolpe. Já ouvi falar disso antes. Infelizmente, em muitos casos de abuso infantil, esse é o relato da esposa, certo? A mãe, neste caso. Do ponto de vista legal, é complicado falar em privilégio conjugal, e se ela pode testemunhar contra o marido, mas muito disso depende do relato dela. O que você acha disso? E quão importante é o papel dela para provar o que aconteceu aqui? Bem, eu acho que a ideia de violência doméstica em casa é realmente assustadora, porque existe uma questão emocional para as vítimas de abuso conjugal, se houver, ou pelo menos ao presenciarem isso com seus filhos, existe esse ambiente estranho em que essas famílias acabam entrando, onde continuam esperando que as coisas melhorem. E ela está mostrando que existem alguns comportamentos passados que eram indicativos de que isso poderia acontecer. E isso é preocupante, que nada tenha sido feito antes, sabendo que esse indivíduo, se tudo isso for verdade, estava ficando cada vez mais tenso e cada vez mais volátil, especialmente fazendo ameaças verbais e depois, eventualmente, colocando essas ameaças em prática. Acho que será preciso discutir seriamente o quanto a mãe sabia, se confiava para se manifestar, se estava sendo traumatizada ou se achava que tudo iria melhorar. Também estou pensando no departamento de polícia, Jesse. Bem, deixe-me falar sobre isso.
Deixe-me falar sobre isso, porque, antes de tudo, você sabe, as pessoas podem dizer que é um conflito de interesses. Foi noticiado que um promotor especial foi designado para o caso. O chefe de polícia de Portage, Keith Klafke, afirmou que a investigação está sendo feita pelo Departamento do Xerife do Condado de Sol, o que seria adequado, certo? Porque você precisa que o próprio departamento desse policial o investigue. Quero dizer, talvez você pudesse em certas circunstâncias, mas neste caso, eles estão tentando evitar qualquer aparência de conflito de interesse ou algo assim. Sim, acredito que estão agindo corretamente. Esse é o protocolo. A polícia local geralmente aciona o xerife do condado. Se percebessem um conflito, o caso poderia ser enviado a um investigador do promotor do distrito, ao procurador-geral ou a instâncias superiores. Então acho que eles estão fazendo a coisa certa e isso simplesmente elimina a aparência de qualquer tipo de favorecimento nas decisões que possam ser tomadas. Você falou em sinais de alerta. Então, estão investigando os colegas, conhecidos e quem trabalhava com ele? Você já viu isso? Ele estava no limite? Já notou se ele ficou violento em algum trabalho? Até onde pode ir essa investigação para buscar possíveis sinais de alerta? Novamente, assumindo que ele fez isso. Sim, espero que os investigadores que estão cuidando desse caso analisem e solicitem os registros de pessoal para ver se havia questões relacionadas ao uso da força ou preocupações do departamento de polícia de que esse policial estava chegando ao ponto de ebulição ou já havia passado desse ponto. Essas preocupações existem porque policiais enfrentam situações difíceis diariamente e é preciso haver mecanismos melhores para avaliar isso. E isso geralmente recai sobre o supervisor local, o sargento do turno de patrulha ou quem quer que eles respondam para dizer: ei, acho que estamos tendo um problema se desenvolvendo aqui. Algumas agências adotaram medidas de segurança, afirmando que, se houver 2 incidentes de uso da força em certo período, a pessoa será encaminhada para aconselhamento psicológico ou similar. E mais uma vez, às 3 da manhã, não era como se ele estivesse de plantão e isso fosse durante o dia. Acho que todos nós já fomos pais com crianças irritadas, então isso é realmente preocupante. Agora, como mencionei antes, essa denúncia criminal descreve outra coisa. Ela descreve outros supostos incidentes preocupantes que a esposa de Coronado relatou à polícia, e eles são profundamente perturbadores. Segundo a denúncia, ela teria dito aos detetives que Coronado tinha, aspas, baixa tolerância à frustração com crianças. Ela disse que ele uma vez apertou a filha com força demais e até socou um buraco na parede. Talvez o detalhe mais assustador seja um incidente que ela relata em 19 de julho. Coronado supostamente ficou tão enfurecido porque as crianças não se acalmavam para dormir. Ela lembrou de uma ameaça aterrorizante dele. Vou matar essas malditas crianças se o bebê deles não parar de chorar. Mike, o que você acha? Como essa ameaça, eu vou matar essas crianças, se encaixa aqui? Quero dizer, não sei como você prova isso além de, sei lá, conversar com a esposa, talvez com as crianças, eu não sei. Como isso afeta os investigadores e sua abordagem ao caso? Sim, isso é muito preocupante porque é como um fator estressante, precipitante ou um evento que realmente faz você se preocupar não só em passar por aquela fase de discussão e fantasia, mas também finalmente colocar em prática ou repetir tantas vezes que agir dessa forma passa a fazer sentido para alguém. Eu suspeito que se ele fez esses comentários em casa, provavelmente também os fez para outros policiais ou outras pessoas. E tudo isso pode acabar realmente influenciando este caso para mostrar que não foi apenas um surto momentâneo, acidental, em que algo deu errado. De novo, é muito difícil. Eles vão precisar realmente entender quais eram os fatores de estresse que estavam acontecendo no relacionamento, na família, no trabalho dele, mas nada disso justifica o abuso. E outro aspecto desse caso, que o torna ainda mais chocante, é que Coronado havia sido destaque em um vídeo de apresentação de oficiais publicado poucos meses antes na página do Facebook da Polícia de Portage. Ele se apresentou à comunidade e explicou seu papel como oficial de treinamento. Ele compartilhou sua experiência em justiça criminal e serviços médicos de emergência.
Olá, eu sou o oficial Cameron Coronado do Departamento de Polícia da cidade de Portage. Eu sou o número 4 do distintivo e atualmente sou um policial do turno da noite do nosso departamento. Provavelmente você não me vê com frequência. Estou no departamento há cerca de 3 anos e também sou um dos oficiais de treinamento da cidade. Antes da minha carreira na aplicação da lei, eu frequentei a Universidade de Wisconsin, Barboursall County, onde obtive um diploma de associado em educação geral. Depois, estudei na Universidade de Wisconsin-Whitewater e me formei em sociologia com ênfase em justiça criminal. Também frequentei a academia de polícia pelo Western Technical College, em Sparta, Wisconsin. Sou técnico de emergência médica licenciado em Wisconsin há cerca de 4 anos. Vindo para a cidade, na verdade eu não sou daqui, eu sou do condado de Juno. Vim para cá porque minha esposa já trabalhava na cidade como assistente social. Mas com o tempo eu fui gostando cada vez mais da comunidade. Fui muito bem acolhido e ganhei muita experiência na cidade. Então, muito obrigado pelo seu tempo e se cuidem por aí. Mike, são apenas alegações. Ele é inocente até prova em contrário. Mas do seu ponto de vista, como isso afeta a comunidade quando você tem um policial que foi exposto publicamente e agora não está sendo acusado apenas de uma multa por excesso de velocidade? Ele está sendo acusado de um crime grave de abuso infantil. Como isso afeta a comunidade? Bem, eu acho que as comunidades em todo o país já estão preocupadas com a aplicação da lei. Nos últimos 10 anos, houve uma crescente onda de alegações. Sabe, isso realmente remonta também a analisar o processo de contratação e que tipo de testes estão sendo feitos nesse processo de contratação. Estão sendo feitas avaliações de saúde mental durante o processo e quais fatores de estresse estão ocorrendo no trabalho. É realmente um problema desafiador para os bons policiais quando alguém faz algo assim, porque 99% deles, e algumas pessoas podem questionar esse número, eu diria que 99,9% dos policiais estão fazendo o trabalho e fazendo certo. Mas olha, quando casos como esse acontecem, ou outros casos que ouvimos recentemente nas notícias, onde a ética das forças de segurança realmente é colocada em dúvida, isso se torna um grande desafio para toda a profissão e para o público, que precisa confiar que a pessoa que está chegando é íntegra e bem intencionada. Deve haver investigação interna feita pela corregedoria? Eles analisam todo o processo histórico de contratação dele? Quero dizer, sabe, a gente fala isso muitas vezes em casos envolvendo educadores, professores que são acusados de abusar de crianças. Como e por que foram contratados? É fácil julgar depois, mas talvez impossível prever o comportamento das pessoas. As coisas podem mudar, mas a questão é, isso deveria ser analisado? Deveria haver uma revisão interna? Sabe, em muitos departamentos, isso acontece naturalmente porque o departamento quer saber como pode evitar isso no futuro. Alguns departamentos podem optar por não ignorar o problema e esperar que ele suma sozinho. A investigação, com sorte, vai analisar isso, mas para mim, Jesse, o problema é bem mais amplo. É o fato de que estamos vendo uma queda no número de agentes da lei em todo o país. Acredito que isso se deve ao escrutínio sobre as forças de segurança e à falta de apoio das administrações, embora isso não tenha relação direta com este caso, além de eu estar desabafando agora. E isso quer dizer que os padrões das forças de segurança estão tragicamente caindo em todo o país, porque os departamentos de polícia estão tendo mais dificuldade para trazer pessoas confiáveis para o trabalho. Isso me assusta, porque se isso ocorre com quem era a elite da profissão 10 anos atrás, o que acontecerá se continuarmos baixando os padrões? Entendo totalmente sua preocupação. Você vê alguma possibilidade dele continuar, de alguma forma, na aplicação da lei? Se ele for condenado ou se declarar culpado, não vejo isso acontecendo. Mas se as acusações forem retiradas por algum motivo, ou se ele for considerado inocente, na sua experiência, policiais que são acusados de um crime e as acusações são retiradas ou eles são absolvidos, eles podem voltar para a corporação. Sim, vemos policiais acusados e absolvidos retornando ao trabalho e, sinceramente, eles deveriam poder voltar ao trabalho. Essa situação é interessante, pois se ele realmente sugeriu ou disse: eu sei o que vai acontecer se formos ao hospital.
Se qualquer uma dessas coisas for considerada crível, é provável que ele seja condenado, e isso provavelmente vai resolver o problema, porque ele não deveria estar na polícia se for condenado por um crime grave. Algumas agências podem sugerir que algumas contravenções são aceitáveis. Eu, pessoalmente, não conheço nenhuma que faça isso. Infrações são questões completamente diferentes. Sabe o que dificulta a defesa dele nesse caso? Ao lidar com crianças pequenas, já ouvi advogados de defesa alegarem que machucados foram causados por corridas no parquinho. Elas caíram e se machucaram, ficando com inchaços e hematomas. Não uma criança de 6 meses. É muito, muito diferente. Esse é um estado de muita vulnerabilidade. Justificar esses ferimentos como resultado de outra coisa ou de outra pessoa, isso pode ser problemático para ele, certo? Ah, com certeza. Na verdade, me espero que estejam fazendo um exame mais detalhado na criança. Porque se houver qualquer sugestão de que a irmã dessa criança foi apertada, é possível que essa criança também tenha sido apertada. Também haveria fraturas ou deslocamento nas costelas onde a cartilagem foi rompida. Esse contragolpe só é criado por um abalo violento, onde o cérebro realmente balança para frente e para trás dentro do crânio dessa criança. Se a lesão foi causada por contragolpe, trata-se de uma agressão bem diferente de apenas empurrar algo para baixo. Estou com dificuldade em entender como empurrar uma chupeta pela garganta causaria lesão cerebral, a menos que fosse tão violento que provocasse uma reação de contragolpe, desprendendo o cérebro do revestimento. É nojento pensar sobre isso. É horrível pensar sobre isso. E sabe, essa aparente evidência de sangramento também é meio difícil de imaginar. Bem, e eu diria, Jesse, que isso também é só o começo, porque se houve hemorragias cerebrais, não sabemos se isso foi um trauma para a criança que pode resultar em algum tipo de problema de longo prazo que ela também terá que enfrentar. Então isso é só o começo. Esta é uma criança de 6 meses de idade que eles realmente não conseguem observar e entender as respostas cognitivas ou físicas. Segundo registros, Coronado compareceu pela primeira vez ao tribunal em 20 de agosto por vídeo da cadeia do Condado de Só. Como dissemos, um promotor especial foi nomeado e o juiz fixou fiança de $10.000 com condições rigorosas. Talvez não surpreenda que ele não possa ter contato com a esposa ou filhos, exceto por um terceiro que pode retirar seus pertences da casa. Ele voltará ao tribunal em 3 de setembro para uma audiência preliminar que decidirá se há evidências para manter a acusação. E ele está atualmente suspenso do Departamento de Polícia de Portage, aguardando o desfecho deste caso. Agora, rapidinho, Mike. As consequências da suspensão dele, isso pode colocar em risco algum caso, alguma investigação da qual ele fazia parte e que agora está avançando para o Cadiço Laum para a acusação. Com certeza. Quero dizer, você não adoraria ser o promotor desses casos todos que agora você tem que simplesmente arquivar ou tentar continuar enquanto isso tudo é esclarecido? Isso certamente impactará outros casos. E, sinceramente, dependendo do que acontecer, pode impactar casos futuros em que ele seja chamado para testemunhar, especialmente se for um caso de violência doméstica ou abuso infantil. Ótimo ponto. Obrigado, Mike King, pela participação. Bom te ver. Bom te ver, Jess. Obrigado. E é isso que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. Como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Eu sou o Jesse Weber. Eu falo com vocês na próxima vez.